Olá pessoal, tudo bem? Eu vim falar para vocês um pouquinho hoje, explicar como funciona as previsões dentro da astrologia. Bom, a maioria de nós conhece a astrologia através do mapa astral, o primeiro contato que a gente tem, que é aquela foto do céu no momento que você nasceu, que mostra ali os planetas, os signos, a posição onde eles estão e as características pessoais que você tem no amor, na profissão, a sua missão de vida, né? E como que você vai desenvolver isso ao longo da sua vida, né? As promessas que estão ali no mapa escritas, né? Mas dentro da astrologia a gente também faz previsão. Você tem as previsões astrológicas. E muita gente imagina que é somente a revolução solar. A revolução solar é aquela previsão que é feita no seu aniversário. É o mapa do seu aniversário, que vai ter a vibração ali durante um ano. Mas não é só a revolução solar que existe dentro da previsão astrológica, né? Você tem muitas outras técnicas, como por exemplo as progressões, os trânsitos, as lunações, enfim. Então você tem várias ferramentas que somente um astrólogo profissional, né, que teve realmente esse desenvolvimento mais técnico, vai conseguir trabalhar com essas outras técnicas, tá? Quando você trabalha com as progressões, os trânsitos, as lunações, né, esses outros movimentos, você precisa fazer uma coisa que é importante, que é o acerto da hora. Mas como assim, se eu já sei a hora que eu nasci? Na verdade, o acerto da hora não é para descobrir a hora que você nasceu, mas é para fazer um ajuste fino, né, de alguns minutos apenas dentro daquele horário. Por quê? As previsões, elas funcionam como se fosse um relógio, tá? Então o que acontece? É a mesma ideia de um despertador, por exemplo, né? Se você tem lá um despertador, você tem que estar com a hora certa, né? Tem que ser exatamente. Por quê? Conforme as horas vão passando, né, vai chegar naquele momento onde você marcou para o relógio despertar, certo? Então, dependendo se aquele relógio estiver correto, vai despertar na hora certa. Ou você pode estar atrasado ou adiantado se a hora não estiver correta de início, tá? A mesma coisa funciona dentro das previsões astrológicas. A gente também tem aqui dentro do nosso mapa como se fosse um relógio. A única diferença é que ao invés de 2 ponteiros marcando a hora e os minutos, você tem 10 ou 12 pontos aqui, que são os planetas, né, o seu ascendente, né? Então você vai ter esse relógio, digamos assim, que vai iniciar aqui no seu nascimento, a contar. Só que os planetas, eles vão se movimentando também, né, de acordo aí com o tempo, né, com os anos, com o passar das semanas, nos anos, e até que eles vão chegar nesse ponto de entrar em sintonia e despertar, como aquele despertador que a gente colocou. Então, esses momentos aí podem ser, por exemplo, um momento de mudança profissional, pode ser um momento de amadurecimento, algum desafio, alguma porta que se abre, uma fase nova da vida que você passa e que às vezes a gente se questiona, né? Por que de repente estou passando por uma mudança na família, ou na profissão, ou no meu relacionamento, ou em mim mesmo, né? Às vezes eu quero mudar um pouco a minha personalidade e a gente não sabe muito bem como lidar com aquilo. As previsões astrológicas, elas vão te dar essa orientação de como passar por esse momento, entender aquele processo que você está passando, mas precisa se fazer essa correção do horário, né? E você só consegue atingir todo esse potencial se você trabalha com todas as técnicas. Somente a revolução solar é muito pouco, te dá muito pouca informação. É como se fosse, comparando com os exames, fosse no dia que você sai do hospital e mede somente a pressão e a temperatura para saber se está tudo ok. Mas o médico, ele não trabalha só com pressão e temperatura, ele vai trabalhar, dependendo da necessidade, com um eletrocardiograma, uma ressonância, um exame de sangue. Então, quando você trabalha com as outras técnicas astrológicas, progressão, trânsitos e por aí vai, você tem muito mais informação e você consegue confirmar se aquilo realmente vai acontecer e dar uma orientação para como o seu cliente encarar aquela situação, certo? E aí, como que é feita essa correção de horário, né, que é tão necessária? E muitas pessoas estranham quando passam em consulta com um astrólogo mais profissional,
O astrólogo profissional vai fazer essa correção através de fatos importantes da sua vida. Então você vai receber uma ficha, né, ou vai fazer uma entrevista antes do mapa, onde o astrólogo vai perguntar fatos importantes da sua vida e as datas que ocorreram. Então, por exemplo, casamento, separação, algum emprego que foi importante para você, alguma demissão, nascimento de filhos, morte de algum parente, de repente do pai, da mãe, ou algum parente mais próximo. Então esses fatos eles foram marcantes. E para que o astrólogo vai usar isso? Ele vai fazer o cálculo que a gente chama de retificação horária. Vai exatamente fazer esse acerto, esse ajuste fino, para quando ele passar para você as previsões, ele ser mais certeiro nas datas, né? Porque senão ele pode te falar uma coisa que já aconteceu há meses atrás ou até anos, ou pode te falar uma coisa que não vai acontecer agora, vai acontecer só lá para frente, tá? Então, é dessa forma que funciona, né? Por isso que se vocês forem fazer um mapa com um astrólogo profissional, ele tem que fazer, se ele trabalha com previsão, ele é obrigado, tem que fazer essa correção da hora de nascimento, tá bom? Senão ele vai te passar somente a revolução solar, que é uma coisa bem superficial, não vai te dar tantas informações, né? É somente um complemento mesmo, tá bom? Então isso aqui foi, assim, um pouquinho a aula, né? Explicando aí, né? Explicando um pouquinho como funciona. Nem todas as pessoas entendem, às vezes, quando a gente pede esses fatos, né? Para acertar a hora de nascimento, mas é para trazer para você uma previsão mais completa e mais certeira dentro do seu mapa astral, aí dentro das suas previsões astrológicas, tá bom? Então, se você gostou do assunto, você dá uma curtida, comenta, segue o meu canal. E se você tiver interesse em fazer o seu mapa astral com as previsões, né, descobrir, entender esse momento que você está passando, me procura, né? Os contatos estão aí na bio, né, ou aqui na descrição do vídeo. E estou aberto aí a fazer esse atendimento com o maior prazer e fico feliz em poder ajudar, tá bom? Então, um grande beijo e até a próxima.